Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marcos Rafael Coelho e esta é a primeira aula da Lernen Treinamentos, cursos telepresenciais e online. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rafael Coelho, eu sou servidor concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul desde 2006, fui chefe de cartório por 5 anos, ah, fui lotado em 2014 no gabinete dos juízes membros aqui do TRE, onde presto assessoramentos jurídicos aos desembargadores eleitorais do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Sou graduado em Direito pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, sou especialista em Direito Eleitoral pela IDDE de Minas Gerais e em Direito Constitucional pela Uniderp aqui também do Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos, é a primeira aula online, eu já ministrei palestras, já ministrei cursos nessa temática do direito eleitoral, mas é a primeira vez que estou gravando um vídeo, estou falando com uma câmera, mas tecnicamente estou falando com um buraquinho aqui da nossa câmera, né? Do aparelho celular. Então não estranhe qualquer trejeito e espero que você goste do conteúdo. E muito obrigado pelo prestígio, tá? A aula de hoje é uma aula inaugural, é uma aula que ficará gratuita no site, né? E versa sobre como funciona a justiça eleitoral. Ok? Então vamos começar. Então vamos para o primeiro tópico da nossa aula, como funciona a justiça eleitoral. Antes de tudo, é bom a gente saber como é a estrutura constitucional da nossa república, né? A nossa república, a estrutura constitucional básica, nada mais é que a tripartição de poderes, né? A tripartição dos poderes, ela diz que existe um Estado, que no caso é o Brasil, e existem três poderes que um fiscaliza o outro, né, com funções diferentes. Existe o poder executivo, que é quem vai executar as leis, quem vai cuidar do orçamento. Existe o poder judiciário, que vai dirimir os conflitos, quem vai julgar as causas. E existe o poder legislativo, que vai cuidar da normatização das leis, é quem vai criar as regras do jogo na nossa república, né? E dentro desses três poderes, que estão dispostos no artigo 2º da Constituição Federal, a gente tem as esferas de poder, porque no âmbito existem as esferas federais, estaduais e municipais. Na esfera federal, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República, que tem aquele mandato de 4 anos e pode ser reeleito por mais 4, né? No âmbito do Poder Legislativo, nós temos o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, também com mandato, é um presidente escolhido pelos pares, né? Não é eleito diretamente, e enquanto também no Poder Judiciário nós temos o ministro do Supremo, que a cada 2 anos preside o Poder Judiciário Federal, que no caso é o presidente do Supremo. No âmbito estadual, o chefe do Poder Executivo é o governador de estado, o chefe do Poder Legislativo é o presidente da Assembleia Legislativa e o chefe do Poder Judiciário nada mais é que o presidente, por exemplo, do Tribunal de Justiça, ou o presidente do Tribunal Regional Federal, ou o presidente no Tribunal Regional Eleitoral. Existem vários tribunais, assim, a gente vai ver na hora de falar sobre o Poder Judiciário. É basicamente isso, né? E no âmbito municipal nós temos o prefeito como chefe do Poder Executivo e temos o presidente da Câmara de Vereadores, que é o representante, é o presidente do Poder Legislativo Municipal. Note-se que não existe um presidente do Judiciário Municipal, porque ou os juízes são ligados à Justiça Estadual, que no caso é o caso do juiz de direito, ou são ligados à Justiça Federal, uma das justiças especializadas, né? Então não existe um poder judiciário municipal. O que existe é um juiz de direito, um juiz substituto, que eventualmente atue naquela comarca, naquela cidade, né? Mas ele não é um presidente, ele não é um chefe de poder. Então é basicamente esse, né? Então essa forma de república que nós temos aqui, que é baseada no sistema de freios e contrapesos, né? Tem a teoria da separação dos poderes, Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, de 1748, né? Ele baseado na obra da Política, de Aristóteles, e o segundo tratado do Governo Civil, de John Locke.
ele simplesmente criou essa ideia de sistema de freios e contrapesos. Em suma, nada mais é que um poder cuidando do outro. É uma forma de fiscalização, é uma forma de não gerar um poder absoluto, é uma forma de evitar-se que haja uma tirania naquele país. Então, é para isso que a nossa Constituição e os sistemas democráticos, todos os países democráticos do planeta, eles aplicam essa tese, né? Ela é a base de qualquer nação democrática por causa desse sistema de fiscalização. E é para garantir o pleno exercício dos direitos que versem sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Acho que todos vocês já ouviram esses direitos, né? A liberté, égalité e fraternité, né? Do direito francês, da época da Revolução Francesa, né? Então, basicamente, o executivo, como eu já disse, ele administra coisa pública, o legislativo ele fiscaliza o executivo e criam as leis, e o judiciário nada mais faz que aplicar as leis nos casos concretos, em casos de conflito de interesse, ou seja, quando for efetivamente provocado. No Brasil, nós temos um sistema eleitoral para poder legitimar esse poder. Então, à exceção do Poder Judiciário, que não há eleição, que há concurso público na maioria das vezes, existem os quintos constitucionais, né, como forma de acesso. Mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo... Opa, só um pouquinho. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles são compostos de integrantes eleitos a cada 4 anos, né? No caso, o senador tem um mandato de 8 anos, mas basicamente são por um sistema eleitoral, que é típico do Brasil e que também ele segue outras repúblicas democráticas. No sistema brasileiro, existem 2 sistemas que funcionam dentro dele, que é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário é eleito o candidato que recebe o maior número de votos. É o caso de presidente da República, é o caso de prefeito, né? E é o caso de senador. Então, o senador, apesar de ser poder legislativo, ele faz parte do sistema majoritário, porque aquele que tem mais votos ele simplesmente é o eleito, né? É diferente do sistema proporcional. Então, a gente, nesse sistema majoritário, é importante dizer, antes de passar para o sistema proporcional, que existem 2 modalidades, né? A de maioria simples e a maioria absoluta, né? Então, para cargos de senador, de prefeito nos municípios que com menos de 200 mil eleitores, né? É maioria simples, ou seja, não tem segundo turno. Simplesmente quem tiver mais votos vai ser o eleito, né? No caso de a maioria absoluta, aplica-se para cargos de presidente, governador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores, que tem a possibilidade de 2 turnos. Então não tem segundo turno, por exemplo, para senador. Mas nos municípios com mais de 200 mil, existe sim o segundo turno, no caso para prefeito, governador e presidente da República. No sistema proporcional, é o caso do vereador, do deputado estadual e do deputado federal. Ele não se leva em consideração apenas o candidato, né? Ele também tem que verificar a votação recebida por partido. Isso é determinante na questão de quem vai ser eleito ou não. Então, por isso que você vê, mas aquele candidato A, ele teve menos votos que o candidato B, como que ele foi, o outro não foi? Porque existe todo um cálculo, né, de quocientes partidários, quocientes eleitorais, cálculo de média, das sobras, das cadeiras, né, e que, obviamente, tem que ser tema de um curso específico ali da Lerner Treinamentos, para a gente poder explicar de forma esmiuçada. Mas, basicamente, é isso. Então, o sistema proporcional brasileiro, ele faz com que o voto em determinado partido seja fundamental para poder definir se aquele candidato vai se eleger ou não, tá? É o nosso sistema de votação. Uma coisa importante falando aqui da nossa aulinha é sobre a estrutura do Poder Judiciário. No ponto 4 é a estrutura do Poder Judiciário, onde está inserta a Justiça Eleitoral. O Poder Judiciário ele é composto de vários juízes de primeira instância, desembargadores, normalmente que atuam em segunda instância, e ministros
que é na instância especial. E existem vários tribunais superiores, existem os tribunais regionais e tribunais de justiça, e é basicamente assim. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional máxima, que basicamente defende a Constituição Federal. Ela tem prerrogativa de julgamento de algumas autoridades públicas, apesar que houve uma flexibilização recentemente, acerca principalmente de deputados federais e senadores, que só gozam do foro por prerrogativa de função nos casos que ocorram durante o mandato em razão dele. Temos também o STJ, que é a Corte Superior destinada a dirimir aos dissídios jurisprudenciais. Temos o TSE, na Justiça Eleitoral, né, no mesmo sentido, o TST, o STM. São vários os tribunais superiores, todos localizados na cidade de Brasília, no Distrito Federal, e que servem justamente para pacificar determinada questão jurídica e que eventualmente estejam de interpretação diversas entre tribunais e justiças diferentes no âmbito estaduais e até municipais. Então, no âmbito do Estado, nós temos os tribunais regionais. No caso da Justiça Federal, ela tem justiças especializadas. Existe a Justiça Federal, existe a Justiça Eleitoral, que é o foco da nossa aula, existe a Justiça do Trabalho, existe a Justiça Militar da União, e na Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça, né? Que são todas as causas que não estão nas especializadas, elas estão na Justiça Comum. É ela a grande responsável por apreciar a maioria das questões judiciais que chegam, né, nos tribunais, aos juízes, né? E no âmbito municipal, ou seja, ainda que não exista poder judiciário municipal, a gente já falou disso, mas existem a representação, que no caso são os juízes de direito, na Justiça Comum, os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes eleitorais, e temos os juízes militares também. Então, basicamente, essa é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, né? A gente falou. Temos alguns órgãos especiais, por exemplo, ligado ao Supremo Tribunal Federal, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, justamente para verificar a atuação dos integrantes do Judiciário, seja um juiz, seja um desembargador. É uma forma de proteção, ele é um órgão de controle de cada um dos tribunais, porque a gente sabe que os tribunais têm autonomia e o CNJ justamente ele é um órgão que visa fiscalizar e controlar esses órgãos dentro das suas competências, atribuições constitucionais, né? Em relação à Justiça Eleitoral, especificamente, nós temos os órgãos da Justiça Eleitoral previstos no artigo 118 da Constituição Federal, e que são eles o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Ele é composto de 7 ministros. Esses 7 ministros esse número de ministros de 7 também é repetido nos tribunais regionais eleitorais. Cada capital de estado tem um tribunal regional eleitoral. É diferente, por exemplo, dos tribunais regionais federais, que não é em todo o estado. O nosso estado do Mato Grosso do Sul mesmo não tem um tribunal regional federal. Nós temos integrantes da Justiça Federal, nós temos, né, um fórum da Justiça Federal, mas nós não temos um tribunal regional federal aqui no Mato Grosso do Sul. Diferente, então, dos tribunais regionais eleitorais, ou seja, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, têm um tribunal regional eleitoral. Os juízes eleitorais, nós temos um por zona eleitoral, obviamente tem eventuais substituições, né? E eles têm peculiaridades que eu já vou falar ali na frente. E as juntas eleitorais, elas atuam durante as eleições, né? Elas servem justamente para julgar aqueles recursos que aconteciam com mais frequência na época da votação de cédula, né? Que para verificar se um voto é válido ou não é válido, aí tinha a junta, que normalmente é o juiz eleitoral e mais 2, aí faziam tipo um pequeno colegiado ali no município, né? Mas é uma junta por local de apuração. Então, assim, em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, eles são compostos de 7 integrantes, né? Eu já disse. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 são ministros do STJ e 2 são juristas indicados e nomeados.
Uai, mas para quem não está vivenciando a justiça eleitoral, mas espera aí, como que é? Eles não ficam para sempre? Não. No caso da justiça eleitoral, são todos por biênios. Diferentemente do Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, a gente empresta às autoridades de outras justiças, né? E eles têm um mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, esses 3 ministros do Supremo, a gente sabe que são vitalícios, mas eles ficam ali naquele biênio. Temos outros 3 ministros que são substitutos, ou seja, para poder substituir cada um deles dos titulares, né, em eventual vacância. Dos 2 ministros do STJ também tem 2 ministros substitutos. E os juristas, que são normalmente advogados de notável conhecimento jurídico na área do eleitoral, temos também os 2 substitutos. Então, os 7, virando 14, na verdade. Né? Então, e os 2 ministros que são entre advogados, eles são indicados pelo Supremo e nomeados pelo presidente da República, conforme o artigo 119 da Constituição Federal. Né? Em relação aos tribunais regionais eleitorais, eles são distribuídos nas capitais, no Distrito Federal, e eles são 7 integrantes. No caso, são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, um desembargador federal, né? É até engraçado, né? Porque, mas é desembargador federal, é desembargador eleitoral. Basicamente, desembargador normalmente é o da Justiça Comum, porque a Constituição trata o juiz de segundo grau como juiz membro, né? Então, por isso que quando fala juiz membro, ou desembargador federal, ou juiz membro do TRF, ou desembargador eleitoral, ou juiz membro do TRE, é a mesma coisa, é aquele julgador da segunda instância, né? Daquele órgão judicial. Então, são 2 desembargadores da Justiça Estadual, um desembargador federal, eu já posso falar assim. Se não tiver TRF, é um juiz federal que tenha naquela cidade, naquela unidade federada. E também 2 juízes de direito de primeiro grau, ou seja, são 2 juízes que estão no primeiro grau, mas eles atuam no segundo grau, no Tribunal Regional Eleitoral. E 2 juristas, ou seja, 2 advogados nomeados, né, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da República, né? E tem que ter notável saber jurídico e idoneidade moral. É o artigo 120 da Constituição Federal, isso, tá? E na primeira instância, no primeiro grau, nós temos os juízes de direitos que atuam como juízes eleitorais e os promotores de justiça, que são os promotores eleitorais. No segundo grau, perante o TRE, quem atua como procurador regional eleitoral é um representante do Ministério Público Federal. Então, nós temos promotores de justiça atuando como promotores eleitorais em primeiro grau e temos um procurador da República atuando em segundo grau, representando o Ministério Público Federal. Então, como vocês viram, a Justiça Eleitoral ela não tem membros próprios. Ela empresta de várias outras justiças e é uma forma de cidadania. E como tem essa rotatividade, é uma forma de garantir que não haja qualquer interesse político partidário ou forças em relação a determinada atuação. Então é bastante saudável isso, essa mudança que existe no âmbito da justiça eleitoral. Vamos lá. O tópico 5 agora são as funções da justiça eleitoral, né? A gente sabe que no Brasil o controle da soberania popular, ela cabe à justiça eleitoral, né? Temos 2 artigos da Constituição Federal que eu gosto de trazer em relação à soberania, né? Que é o artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, e o artigo 14 da Constituição, que fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? Então, é basicamente isso. A justiça eleitoral é a justiça que legitima o poder. Então, a justiça eleitoral ela tem umas atribuições, ela tem umas características que diferem, por exemplo, do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça nós temos as comarcas, assim, no primeiro grau, onde os juízes de direito eles
fazem o julgamento das causas, às vezes por especialidade, às vezes de forma com vara única, né, de vários temas. E temos o Tribunal de Justiça, que é justamente onde há uma instância, né, onde há a segunda instância da Justiça Comum. E é basicamente a atividade jurisdicional. É diferente da justiça eleitoral. A justiça eleitoral tem outras funções que não a jurisdicional, e é isso que eu vou falar para vocês, tá? A primeira função da justiça eleitoral é a função administrativa, né? Por quê? Porque ela administra o cadastro eleitoral. Ela tem uma função, ela é um órgão do Poder Judiciário, mas ela tem uma função, por exemplo, de administrar o cadastro eleitoral, ou seja, os títulos de eleitor que um cidadão vai fazer, um documento, é feita pela Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, um RG você vai fazer ou nos práticos, você vai fazer na Secretaria de Justiça aqui do Estado, né? Uma CNH é no Detran. Então, a Justiça Eleitoral tem essa função executiva, administrativa, de cuidar do cadastro eleitoral, de atender o eleitor, de fornecer quitação eleitoral, todos aqueles outros serviços, né? Ele registra e anota a composição dos partidos políticos, ele registra e fiscaliza, no caso a Justiça Eleitoral, registra e fiscaliza as pesquisas eleitorais, organiza e realiza as eleições. É uma das funções mais importantes da Justiça Eleitoral, é justamente a questão logística, a questão de organizar as eleições no país todo. É uma logística imensa, ou seja, são milhões e milhões, centenas de milhões de brasileiros fora de casa naquele dia para exercer o voto. Então, é um trabalho muito árduo e que é feito com bastante competência, diga-se de passagem, pela Justiça Eleitoral, tá? A Justiça Eleitoral fiscaliza o processo eleitoral, exerce o poder de polícia, porque o normal do judiciário é ser provocado para resolver um conflito. O juiz eleitoral é diferente, ele tem o poder de polícia, ele pode de ofício verificar uma irregularidade, ele pode de ofício fiscalizar uma reunião partidária que eventualmente esteja irregular. Então, juntamente com o Ministério Público, a Justiça Eleitoral ela exerce um poder de polícia, um poder de fiscalizar o que efetivamente está ocorrendo. É uma forma de verificar a regularidade ou não de determinado ato, né? E também ele apura e divulga os resultados das eleições. É uma das grandes virtudes da Justiça Eleitoral, após a edição da urna eletrônica em 1996, a capacidade de apuração em tempo bastante recorde, porque uma apuração de milhões de votos que poderia durar semanas de apuração por cédula, hoje ela é feita eletronicamente e quase em poucas horas nós já sabemos quem são os eleitos até a nível nacional. A gente sabe que existe muita crítica em relação à segurança da urna, né? O TSE está fazendo cada vez mais a divulgação dessas questões, né? E é bastante recorrente, né? O pessoal reclama ou pede esclarecimento. E é por isso que mais para frente eu vou falar da votação paralela, que é uma auditoria que eu acho que quem tem interesse nesse assunto deveria acompanhar no seu tribunal regional eleitoral, tá? Além da função administrativa, outra função da Justiça Eleitoral é a que é o trabalho junto, hoje, é a função jurisdicional, aquela que de processar e julgar todas as demandas cíveis e criminais de natureza eleitoral. E aí as ações eleitorais são diversas, né? Temos a AIGE, a famosa AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, temos a ação de impugnação ao registro de candidatura, a AIRC, temos as representações por pesquisa irregular, representação por propaganda eleitoral irregular, representação por conduta vedada, representação por gasto ilícito, temos as prestações de contas, tanto anuais do partido, como as prestações de contas de campanha de candidatos e partidos. Temos a AIME, a famosa AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, que ocorre após a diplomação. Temos o recurso contra expedição de diploma. São diversos. Tem ação de perda de mandato por infidelidade partidária. Ação não falta, né? No âmbito da função jurisdicional da Justiça Eleitoral, né? Outra função da Justiça Eleitoral é a função normativa. E é bastante comum, assim, porque a gente sabe que o Poder Legislativo, cabe o Poder Legislativo
normatizar, criar nas leis, mas o Tribunal Superior Eleitoral normalmente faz uma interpretação daquela lei com as jurisprudências que eventualmente estejam dominantes naquele tribunal e faz um compilado daquela legislação e cria uma resolução. E aquela resolução é a que vale. Então, para quem é advogado, fica maluco, porque tem que ler não só a Constituição e a legislação de regência, como também tem que estar bastante atualizado com a resolução e que troca a cada eleição. Então, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para vocês, advogados, não é fácil para nós, assessores, que estamos aqui, porque a gente tem que sempre estar se atualizando. Porque se a gente não se atualiza, na Justiça Eleitoral, infelizmente, a gente atua com deficiência. Então, a atualização é extremamente importante no âmbito da Justiça Eleitoral, né? E esse poder normativo da Justiça Eleitoral, ela é descrita no artigo 1º, parágrafo único, e artigo 23, 9, ambos do Código Eleitoral, né? Que ela permite que essas resoluções sejam instruções expedidas para a execução das leis eleitorais, né? Então, essa instituição, ela verifica tanto situações gerais como abstrato, como às vezes até casos mais minuciosos. É uma das grandes características da Justiça Eleitoral. Outra característica importante da Justiça Eleitoral é a função consultiva, né? Está no artigo 23, 12 e 30, inciso 8 do Código Eleitoral, que ele permite que a Justiça Eleitoral, né, de forma desvinculada, ou seja, consulta eleitoral não vincula, ela é apenas uma instrução sobre determinado assunto, né? E ela pode responder questões em situações abstratas e impessoais, né? E é uma coisa que só a Justiça Eleitoral tem, porque você não faz consulta jurídica, por exemplo, a um Tribunal de Justiça, um Tribunal da Regional Federal, e a Justiça Eleitoral pode sim responder essas consultas, mas existem requisitos muito detalhados, isso aí vai ser tema de um dos nossos mini cursos, que é a questão de ser abstrato, ser feita em tese, ser feita por autoridade específica, né, que possa receber, ser feita também durante, fora do período eleitoral, tá? E ela tem que ser feita em tese, fora do período, proposta por autoridade, ou direção estadual ou nacional de partido político. Isso aí é uma dica que eu já estou dando, né? Presidente de diretório municipal de partido não pode fazer consulta. Ah, mas eu não posso fazer ao juiz, porque o presidente do diretório municipal ele tem representação partidária e ele atua no primeiro grau. Aí que tá. Juiz eleitoral não pode responder consulta, apenas Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Ó, já é uma dica gratuita aí, viu? Então vamos lá. O item 6, né, aqui do nosso slide, esse slide eu vou deixar ali para vocês baixarem depois, tá me guiando aqui, porque não tem como eu lembrar de cabeça aqui, eu já tenho que lembrar das músicas que minha filhinha canta, então a minha memória ela falha às vezes, então eu tô com os slides aqui, esses slides eu vou deixar disponível para vocês ali, para vocês baixarem logo depois, tá? O item 6 aqui da nossa aula é justamente um memorando de quais são a legislação eleitoral aplicada aqui para as eleições municipais de 2020. Então, se você quiser anotar, é um momento bom, porque são basicamente essas resoluções que regem as eleições municipais de 2020. A primeira é a Constituição Federal, principalmente entre os artigos 14 a 17 e 118 a 121 da Constituição Federal. O Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65. Temos a Lei de Inelegibilidades, a Lei 6490, Lei Complementar 6490. Essa lei ela teve alterações pela Lei Complementar 135 de 2010, conhecida também como Lei da Ficha Limpa. Ela é fundamental, principalmente para o registro de candidatura. Temos a Lei 6.091 de 74, que ela dispõe sobre o transporte de eleitores. É um dos crimes mais graves da Justiça Eleitoral, que é o transporte de eleitor, ou seja, se você der carona para pessoa que não seja um familiar, que não seja um conhecido, mas principalmente seja em favor de determinada candidatura, a pena é de 4 a 6 anos, então é um crime bem grave. É importante vocês lerem, sim, essa Lei 6.091 de 74. Tá? A Lei de Eleições é a Lei 9.504/97,
é a lei que tem tudo, e a interpretação, que tem tudo sobre as eleições, claro, o processo eleitoral em si. E temos as resoluções desse ano, né, que são a 23.606 de 2019, que é o calendário eleitoral, a 23.600/2019, que são das pesquisas eleitorais, a 23.607/2019, que é da prestação de contas de campanha, a 23.608/2019, que é dos ritos das representações eleitorais, e a 23.610/2019. Mas atenção, de todas essas normas, temos uma norma super importante, que é a Emenda Constitucional 107 de 2020, que alterou, que teve reflexos em todas essas resoluções aí, e outras que não estão aqui, e adiou as eleições em razão da pandemia que, infelizmente, né, o nosso planeta atravessa nesse momento que eu gravo o vídeo. É uma situação muito triste, é uma situação que ninguém desejava, né, e que a gente só torce para que passe o quanto antes, para que a gente possa voltar ao normal, né, no nosso dia a dia. Né? Todos nós estamos torcendo para que isso passe. Mas então essa emenda constitucional 107/2020 vocês têm que ler, principalmente com a resolução que agora, nos últimos dias, de quando eu gravei o vídeo, né, o TSE aprovou as alterações no calendário eleitoral, já adaptando a emenda constitucional 107/2020. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona a justiça eleitoral de todos os processos. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o dia da eleição. Né? Como que a justiça eleitoral atua no dia da eleição? Né? A gente sabe que o normal é o primeiro turno ocorrer no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo de outubro. Né? E aí, no dia da eleição, ela acontece, ela começa bem cedo, isso aqui nos dias normais, porque a gente não sabe qual vai ser o horário de votação agora em 15 de novembro, porque o TSE pode eventualmente disciplinar um período maior ou disciplinar regras de votação. Mas basicamente, né, assim, em situações normais, o mesário chega às 7 da manhã, lá, ele faz a instalação da sessão eleitoral, imprime a zerésima, às 8 inicia a votação, vai todo mundo lá na fila votar, às 17 encerra a votação, e lá pelas 18 já começam os anúncios dos primeiros vitoriosos, né? E uma dica que eu dou é a seguinte, principalmente para quem é candidato a vereador. Na apuração, eventualmente o cartório pode divulgar o resultado parcial. E aquele resultado parcial, se divulgar da proporcional, tem que ter muito cuidado, porque aquele resultado não está com o cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário, que é aquele cálculo que é feito no sistema proporcional. Então, só com a totalização dos votos é feito esse cálculo pelo sistema. Então, tem que ter muito cuidado na hora de ver o resultado parcial, senão a gente acha que vai ganhar e não ganha. E aí tenta ver o que aconteceu, meu Deus, que fraude que aconteceu. Mas é uma situação dessas. Então, se tiver divulgação parcial para vereador, no caso das eleições municipais, cuidado, não quer dizer que é aquilo que vai ser, porque tem que ter todo o cálculo em relação aos partidos, né? E lembrando que nessas eleições não teremos coligação para as eleições proporcionais. É a primeira eleição que vai ser por partido, cada partido por si, em relação às eleições proporcionais. Tá? No dia da eleição, tem algumas vedações que eu gostaria de trazer aqui nessa aula gratuita, né? Que nos eleitores em geral é proibido o porte de aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora, rádio, qualquer instrumento que ele possa gravar voto para evitar justamente a compra de voto, né? Porque eventualmente o comprador de voto possa querer que, filma lá que você votou para poder te dar o dinheiro. Então, pensando nisso e na questão do sigilo do voto, a Justiça Eleitoral não permite que na cabine a pessoa leve celular. É difícil, a gente sabe, a gente viu na internet que sempre teve tentando, filmando o seu próprio voto, mas é uma regra que tem, tá? Não pode aglomeração de veículos e pessoas portando vestuário padronizado, porque de forma a influir na vontade do eleitor, né? Só para os fiscais do partido ele pode usar aquele vestuário específico, de acordo com a lei 39A,
mas não pode ter um convencimento, não pode pedir voto, é crime, o crime de boca de urna, né? E você não pode ter distribuição de camisetas no dia, assim, em favor de eleitores, em favor de determinada candidatura, né? E servidores da Justiça Eleitoral, mesários que estão também não vão poder usar camiseta de partido, obviamente, é a questão de bom senso mesmo, né? Fora a vedação legal, né? O que pode são a manifestação silenciosa do eleitor, individual, com broche, bandeira, dístico, adesivo e camiseta, desde que ele não tenha recebido de um monte. Se você vê, essa camiseta é um direito de manifestação, mas você vê uns 10, 100 lá com aquela camiseta, você já pode ter certeza que deve ter uma distribuição de brinde que tem que verificar os ilícitos que eventualmente ocorram, né? Os fiscais de partida podem usar o crachá, com o nome e a sigla e o partido, né? A divulgação de pesquisa ela pode ser a partir das 17 horas, justamente para não influir na eleição. E o funcionamento do comércio é permitido no dia da eleição, desde que efetivamente os funcionários consigam votar, né? Possam conseguir votar. Né? Sobre a urna eletrônica, né, eu gostaria de dizer o seguinte, que no dia da eleição existe uma forma de auditoria chamada votação paralela. Essa votação paralela, o que é feito? Na véspera, isso em todas as capitais, em todos os estados do Brasil é feito. Na véspera é feito um sorteio público, tá? Qualquer pessoa pode ir lá acompanhar no sábado, antes da eleição, e é feita a escolha de 2 ou 3 urnas que vão ser utilizadas para votação paralela. São sorteadas e aí, normalmente, o helicóptero da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, vai com a Polícia Federal, vai com um representante do tribunal, lá na cidade onde estão essas urnas, normalmente são 2 no interior, né? 1 ou 2, e busca essa urna. E essa urna ela está pronta para votação, ela já está inseminada, porque quando há a inseminação da urna, ou seja, quando é feita a inserção do software e tudo, existe um processo de lacração. Você lacra todos os cantos da urna para ninguém tentar abrir, nem tentar violar para mexer na parte de dentro. É fechado todas as entradas, é feito todo um sistema de codificação dos dados que vão ser recebidos, ou seja, para verificar que se não houve alteração ou não, são os códigos hash. É feita toda uma questão de segurança da urna. E essa urna, que normalmente já está até na casa do presidente de mesa, ela é buscada, né, normalmente pelo representante da Polícia Federal, representante do TRE, e é trazida em Campo Grande, ela fica sob posse da Polícia Federal, e ela vai ser trazida só no dia, né, toda lacrada, com a assinatura dos juízes, né, e os representantes partidários que podem acompanhar esse procedimento de disseminação no cartório, e ela vai ser utilizada para votação, toda filmada. E no lugar daquela urna que foi pega pela justiça, pela comissão da votação paralela, é feita a inseminação numa outra urna para poder substituí-la, né? Para que aqueles eleitores daquela sessão não sejam prejudicados. Então, aquela urna que está na votação paralela, ela não vai ter os votos transmitidos. A votação que vai ser transmitida vai ser já daquela urna que foi lá que substituiu a anterior. Então, é basicamente isso da questão. E essa votação paralela é toda filmada, pode ser acompanhada pelos partidos, pode ser acompanhada pela população, e é ela que vai mostrar que o algoritmo do sistema de eleição ele não é fraudado. A cada 2 votos para um, vai jogar para outro. Porque isso acontece em todos os estados da federação. Não há relatos de que os votos efetivamente lançados e filmados para determinados candidatos tenha dado diferença na apuração. Então, é uma informação bastante importante para quem gosta desse assunto, da questão da viabilidade da urna eletrônica ou não, a questão do procedimento da votação paralela, tá? A gente sabe que o voto por cédula ele foi eliminado, ele só ocorre se a urna der defeito, aí é feita a substituição da urna, a gente puxa os dados já marcados na urna defeituosa e coloca na urna substituta, né? Aí, se por acaso der certo, continua numa urna eletrônica. Se por acaso não deu certo, aí que vai para voto por cédula. Então, às vezes pode acontecer o voto por cédula, que ele é muito mais demorado. Ele sim, ele é propício a bastante fraude, por causa
principalmente na apuração, se eventualmente perde, se eventualmente interpreta a vontade do eleitor de forma diversa. Ah, ele quis dizer número tal. Não, ele está falando do candidato tal. Então, o sistema eletrônico, assim, na minha opinião, ele é muito mais seguro do que a votação por cédula antiga, né? Sem entrar no mérito da questão do voto impresso, que isso aí é uma coisa que eu não preciso opinar. Ah, a apuração da votação paralela ocorre na sede de cada Tribunal Regional Eleitoral. Aqui em Campo Grande é no Fórum Eleitoral, na mesma quadra do Tribunal. E existe um aplicativo para acompanhar a apuração, tá? Cada eleição vocês podem baixar o aplicativo que vocês acompanham em tempo real a apuração acontecendo, né? E acontecendo os votos, a apuração, não tendo impugnação, normalmente o presidente da junta ele proclama os eleitos, tá? Aqui para finalizar a nossa aulinha de hoje aqui, vamos falar também aqui da prestação de contas eleitorais, tá? Umas breves considerações, tá? É na 23.607, que é a prestação de contas, ela tramita, né? Ela inicia-se logo após o registro de candidatura, com a abertura das contas bancárias e a apresentação das contas parciais. Ela deve ser prestada tanto pelos candidatos que vão participar da eleição, candidato a vereador, candidato a prefeito, né? Como também pelos partidos políticos, seja da esfera municipal, estadual ou nacional. E é obrigatória a constituição de advogados para sua apresentação. Então, é um campo muito promissor. Por quê? Porque todo candidato tem que ter um advogado constituído para sua prestação de contas. Todo partido também tem. Normalmente, às vezes o advogado ele pega um partido inteiro, né? Mas são diversos partidos e precisa de contador também. Então é um campo de atuação assim, interessante para quem está começando no direito eleitoral, é a questão da prestação de contas. Apesar da complexidade e das características próprias que a prestação de contas de campanha tem, é um ramo bem promissor, principalmente com a alteração legislativa que teve no ano passado, que eu vou tratar isso no mini curso de prestação de contas de campanha, tá bom? A gente também vai falar aqui da diplomação dos eleitos. A gente tem essa novidade, que normalmente as contas de campanha dos eleitos eram julgadas antes da diplomação. Por causa da pandemia, do adiamento das eleições, em 2020 não vai precisar. Então, os eleitos serão diplomados antes mesmo das suas contas de campanha serem apreciadas, né? Apesar que há a data limite, né? E para julgamento é no mês de fevereiro. E então é uma novidade que a emenda constitucional 107/20 trouxe, né? E é uma dica que eu vou dar, outra dica aqui na aula gratuita, hein? Candidato que renuncia e que tem um registro indeferido ou que desiste da campanha, ele tem que prestar contas também. Não é porque indeferiram o registro, ou porque eu renunciei, ou porque eu nem quis saber mais disso. Tem que prestar, porque se não prestar, vai tomar as contas não prestadas e vai ficar 4 anos, se for no caso de vereador, 4 anos sem quitação eleitoral. Não vai poder registrar a candidatura nos 4 anos seguintes e não vai poder, e vai ter dor de cabeça para poder emitir passaporte, para conseguir coisas com o poder público, para tentar regularização de documento, é uma dor de cabeça. Então fique atento, vocês precisam prestar contas de campanha, viu? É uma obrigação da legislação. E é basicamente isso, né? Aqui eu ia falar das eleições suplementares, né? Mas em relação à justiça eleitoral, o básico do funcionamento da justiça eleitoral é isso. E essa aula é justamente para você ver a forma, né? Se o modelo de informações ele te atende, né? A gente vai ter videoaulas e essas videoaulas vão ser postadas ali no Hotmart, né? E com o slide, né? Com o slide ali disponível. E é uma conversa bastante informal, apesar da gente não estar conversando ao vivo, né? Eu estou conversando com uma câmera aqui, não estou vendo a reação de vocês, não estou recebendo as perguntas de vocês. É diferente do curso presencial, que eu estou mais acostumado, mas é uma forma de atualização. A ideia é passar informações
objetivas, informações que sejam úteis para a prática eleitoral e na questão de determinado assunto. Espero que tenham gostado, avaliem o vídeo e até a próxima.